Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam caminhando, tá? Estamos aqui juntos mais uma vez, mais uma videoaula e dessa vez o nosso tema é a matemática. Vamos falar dos números, os números racionais e os números irracionais. Aqui ao longo desse ano, tanto na sala de aula quanto nas nossas atividades online, nas nossas atividades remotas, nós falamos dos conjuntos numéricos, dos números inteiros e dos números naturais, Os números naturais, que são os números que são compostos pelo zero e todos os demais números inteiros positivos, O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 20, enfim. E os números inteiros, que são formados pelo zero, incluindo os números inteiros positivos e os números inteiros negativos, Hoje a gente vai falar de outros dois conjuntos numéricos que também fazem parte da matemática e fazem parte do que a gente chama de conjunto dos números reais, que são os números racionais e os números irracionais. Esse é o nosso tema da nossa conversa, da nossa videoaula de hoje, os números racionais e os números irracionais. Nós já sabemos que os números, eles fazem parte da nossa vida em todos os sentidos, Mesmo sem perceber, nós estamos sempre usando os números. O nosso tamanho de roupa, quando você calcula o troco que você precisa receber quando você faz a compra no mercado, Quando você faz as contas lá das despesas do mês, Você junta a conta de luz, a conta de água, Os gastos lá do mercado, para tentar ver, os seus responsáveis fazem para tentar ver como é que vai ficar o orçamento, se vocês vão conseguir pagar ou não, Enfim, os números, eles fazem parte da nossa vida. E existem diferentes tipos de números. Quem são os números racionais e quem são os números irracionais? Olha a definição que eu coloquei aqui para vocês, olha só. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração e também são todos os números decimais finitos. E aqui nós temos alguns exemplos: 2 sobre 1, 3 sobre 5, 1,2, 1,35, 2,4, 5,723. Esses números, eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, os números racionais são todo e qualquer número que podemos representar na forma de fração. Se você puder escrever o número na forma de uma fração, ele se encaixa na categoria de um número racional, E além das frações, os números racionais também dizem respeito aos números decimais, que são os numerozinhos com vírgula. Mas preste atenção, são decimais finitos, porque existem, e nós vamos ver isso depois, números decimais infinitos. Esses não entram na categoria dos números racionais. Então, resumindo aí, quem são os números racionais? São todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração e também os números decimais finitos, que tem fim, que tem as casas decimais limitadas, ok? E os irracionais? Professor, esses irracionais devem ser números complicados, hein? Eles são irracionais, eles não pensam muito bem. É uma brincadeirinha, claro que não, É uma nomenclatura racionais, irracionais vem de razão, razão é fração. Números racionais, números que podem ser representados na forma de fração. Números irracionais, ou seja, são números não racionais, números que não podem ser representados na forma de fração. Aqui a palavra racional, não tem a ver com raciocínio, raciocinar, pensar, mas tem a ver com razão. Razão é a mesma coisa que fração,
divisão, ok? Bom, e os números irracionais? Olha lá, números irracionais. Vamos ler aqui a definição dos números irracionais. São os números infinitos periódicos e que não podem ser representados na forma de fração. Em regra, será um número irracional aquele que não tem raiz quadrada exata. Então, vamos colocar a definição de novo aqui para vocês verem. Mais uma vez, olha, quem são os números racionais? Números infinitos periódicos que não podem ser representados sob a forma de fração. Vai ser um número irracional, geralmente aquele número que é uma raiz quadrada não exata. Por exemplo, se você for lá na sua calculadorinha e você colocar raiz quadrada de 2, você pedir para a calculadora te dar a raiz quadrada de 2, você vai ver que a raiz quadrada vai te dar um número decimal. Essa raiz quadrada, né? A calculadora vai te dar um número decimal, né? Um número com vírgula, só que um número infinito, que não tem fim, que vai ter casas e casas e casas e casas e casas, ele não acaba, ele não termina, né? É o caso da raiz de 2, é o caso da raiz de 5, se você colocar lá na calculadora, você vai perceber também que a raiz de 5 é um número decimal infinito. Esse aqui é o número π. Esse Tzinho aqui diferente, esse Tzinho metido à besta, vamos dizer assim, né? Ele, na verdade, é uma letra grega, é uma letra usada lá desde a antiguidade dos gregos antigos, que é muito usada nos cálculos envolvendo circunferências, círculos. É uma letrinha importante na matemática. Essa letra π, ela aparece em vários cálculos matemáticos. E ela tem um número, ela representa um número que também é um número infinito. 3,14 infinito. Então, esses números aqui são exemplos de números irracionais. Porque esses números irracionais, eles não podem ser representados na forma de fração, justamente porque eles são infinitos, eles não têm fim. Como é que você vai dividir alguma coisa que não tem fim? Não dá, né? Então, eles não podem ser representados na forma de fração e eles também são periódicos infinitos. O que é isso? Ou melhor dizendo, não periódicos infinitos, né? Repetindo aqui, não periódicos infinitos. O que isso significa? Que os númerozinhos depois da vírgula, eles não se repetem, né? Não é uma repetição constante de números e, além disso, é um número infinito, tá? Então, se os números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de fração, os números irracionais são aqueles que não podem ser representados na forma de fração. Se os números racionais são aqueles números decimais exatos, finitos, né? Melhor dizendo, decimais finitos, os números irracionais são os decimais infinitos. Ok? Não tem grande problema, você é inteligente, você já entendeu, né? Agora nós vamos praticar esse conceito dos números racionais, dos números racionais, e dos números irracionais, tá? Então, olha só, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar esse exercício que vocês irão fazer no caderno de matemática. Olha lá o exercício. Classifique os números em racionais, letra Q. O Q é a letrinha que simboliza o conjunto dos números racionais. Classifique os números em racionais e irracionais. O I é a letra que representa o grupo dos números irracionais. Então, vocês têm aqui vários exemplos de números. 1/2, que é, né, 1/2, 2/1, raiz quadrada de 5, número π, 1,2, 3/5, 5,7234552, 3, 3,4,
raiz de 7, por aí vai. Vocês vão ter que classificar, ou seja, vão ter que dizer se esse número é um número racional ou é um número irracional. Se for racional, você vai botar a letra Q. Se for irracional, você vai colocar a letra I. Fácil pra caramba, vão fazer com olhos fechados, ok? Até a próxima, tudo de bom para vocês.